Vamos aproveitar que a gente está falando de madame. Ô Júlio, coloca na agulha aí o nosso julgamento de ontem no STF, porque olha só que interessante, né? O julgamento ontem chamou mais atenção não pelo julgamento em si, pelos réus que já estavam postos todos, o tal do núcleo da desinformação, mas chamou mais atenção pelas trocas de afagos, pelas conversas entre os ministros, especialmente Alexandre de Moraes e Fux. E aqui eu quero reproduzir para vocês, para a gente naturalmente comentar. Coloca aí, Júlio, o Fux e o Moraes. Ministro Fux, 99,9% do trabalho da imprensa, esse trabalho sério de todos aqueles que estão aqui. Alguns querem transformar o Supremo na revista Caras, então tiram foto na minha gravata, do terno do ministro Flávio Dino, querem fazer intriga. E, obviamente, como Vossa Excelência disse, isso não é levado em conta aqui, até porque um tribunal é um órgão colegiado exatamente para cada um debater, discutir e apontar a sua posição. Então, ministro Fux, vão ter que fazer muito mais para me colocar contra Vossa Excelência e vice-versa. E é bom ter dito isso, porque senão, ministro Fux, alguns por falta de notícia iam falar que foi Vossa Excelência que machucou meu ombro. Então, que já fique claro, o ministro Fux é inocente em relação a isso. Então, só esclarecer que eu sou magistrado, como o ministro Alexandre é magistrado, como outros são magistrados. Então, aqui, exatamente em razão da nossa amizade, em razão da nossa convivência de há muito, eu respeito as posições do ministro Alexandre de Moraes, como também tenho certeza que ele respeita as minhas posições divergentes. E, na verdade, o que há aqui não é discórdia, o que há aqui é dissenso. Então, se alguma coluna apurou, que eu estou aqui para fazer alguma frente ao ministro Alexandre de Moraes, apurou muito mal. Porque, na verdade, eu estou aqui mantendo pontos de vista que me parecem que são os adequados à luz da minha visão de direito penal, de direito processual penal, inclusive em relação à competência, porque eu julguei a questão de ordem da competência e, na oportunidade, eu esclareci, em primeiro lugar, que como presidente eu havia modificado o regimento transferido para o plenário. Em segundo lugar, porque se nós estávamos julgando todas essas pessoas na qualidade que elas exerciam, nós deveríamos mandar para o plenário. E por uma questão de conexão probatória, todos iriam para o plenário. Mas já que nenhum deles tinha mais nenhuma qualificação para o foro de prerrogativa, eu determinava, então, a remessa para o juízo de origem. Esses dissensos em relação à matéria jurídica fazem parte da vida de um colegiado. Mas, ainda assim, mantemos entre nós respeito, lealdade, e no caso específico do ministro Alexandre, já nos conhecemos há muito mais tempo, temos amizade e tenho absoluta certeza de que essas frágeis alusões que se fazem, de forma alguma, vão infirmar nem o ponto de vista do ministro Alexandre, que eu respeito, e nem o meu, que também mereço o respeito daqueles que pensam diferente de mim. Olha só, o Hélio e Carol, a minha pergunta é a seguinte, quando ele fala ali que estão querendo transformar o Supremo na revista Caras, né? Aí o pessoal aqui no chat já está falando assim, é a revista dos caras. Mas é engraçado, eu te mandei aí, Júlio, é engraçado porque é o seguinte, quem fez ensaio fotográfico foi o Moraes. O Moraes é que fez ensaio fotográfico com a toga assim, sentindo o ar batendo, enfim. E eu acho que quando ele falou assim, estão escrevendo sobre a minha gravata, falando da minha gravata, eu não vi ninguém falando da gravata, eu vi gente falando do relógio, da gravata eu não vi, da gravata do Barroso sim. Mas, por favor, Hélio, nos contemple com a sua visão. Olha,
Cláudio, eu acho que é mais do que revista Caras. Eles são o BBB, Big Brother Brasil. E no sentido literal também. Eles montaram esse circo. Juízes, principalmente Suprema Corte, não deveriam se manifestar a não ser nos autos. Nunca, jamais deveriam se manifestar. Mas esses não só se manifestam abertamente, parece que gostam da exposição, querem exercer o poder com exposição, como também passam o dia inteiro fornecendo informações para a gente da mídia para replicar o que eles querem dizer, as mensagens deles. Isso é absurdo, é completamente maluco. Tinha que ser apenas publicamente, de uma forma muito sucinta e pelos autos. Se tiver uma confusão, você publica alguma coisa sucintamente. Mas ficar com contatos na mídia, onde você fica passando diariamente informações, isso é uma coisa bizarra. Não existe isso em lugares normais. E, além disso, é tão Big Brother que eles também querem controlar a pauta do Congresso Nacional. Então, é completamente inacreditável que o Brasil tenha saído da nossa caixinha histórica, que não era uma caixa maravilhosa, mas era uma caixa que tinha um certo devido processo legal ainda, né? Tinha um respeito pelo processo judiciário, né? Pela Constituição brasileira, mas hoje não mais. A gente saiu e entrou nesse Big Brother sem querer participar desse Big Brother, né? É um Big Brother mesmo, porque eles vão atrás de posts em grupos de WhatsApp, o que você posta de madrugada depois de tomar vinho no X ou sei lá onde, para pegar essas pessoas, e geralmente porque esses grandes é que têm influência, e esses grandes eles podem então massacrar, né, as pessoas. Porque a gente vê a tabelinha e o judiciário brasileiro. Isso também é inacreditável. A gente viu na América Latina, principalmente, muitas ditaduras do Executivo Nacional. Mas esse tipo de arbítrio por parte do judiciário, eu nunca tinha visto. Eu não sei se no resto do mundo tem algum exemplo, mas na América Latina certamente não tem. Então é lamentável que assim, haja uma reclamação da exposição, mas eles mesmos promovem a exposição. E é isso que tem que mudar, Cláudio. Você sabe que é interessante, né, você ter mencionado isso. A gente não tem... Lembra quando eu entrevistei aqui o advogado do... eu ia falar isso. O Trump, e ele comentou que o que acontece no Brasil não acontece em lugar nenhum, em Supremo nenhum, em STF, em Corte Superior, e nenhuma, Suprema nenhuma, em Suprema Corte nenhuma do mundo. Ele fala assim, o que acontece... só que assim, a gente tá... Claro, a análise dele era uma análise jurídica. Quando a gente vê esses rapapés todos que envolvem os ministros, né, com ensaio fotográfico, etc. e tal, eu me lembro aqui do livro do Antônio Risério, que ele relata a colonização do Brasil ali, no primeiro momento, e como que era Salvador, a capital na ocasião. O livro dele é das negras que elas, uma vez deixavam de ser escravas, elas passavam a fazer o comércio, né? Então elas eram comerciantes e com o comércio elas começavam a enriquecer e se encher de joias. Elas iam nas missas, todas com joias, com colares de ouro, com anéis, com pedras, etc. e tal, coisa que nem as mulheres dos senhores, né, de engenho, etc. e tal, elas iam até em horário diferente da missa, porque não tinham essa exibição. Mas não era uma exibição exclusiva delas. Ele narra, por exemplo, como que eram as nossas guardas, né, nossas forças de segurança, né? As nossas forças armadas, ainda no seu início, com uniformes que pareciam um carnaval de Veneza, né? Então, assim, nós temos na nossa origem isso está arraigado na origem do Brasil, na cultura brasileira, e a gente não se livra disso. E hoje a Suprema Corte virou o ápice disso. Isso envolve,
a forma como certos ministros se manifestam, né? A retórica que é utilizada, todo esse contorno, né? de rapapés, efetivamente, né? Que parece que vivem numa corte, né? tropical, numa corte de nobres, né? Uma corte tropical, num império judicial, e torna tudo isso ridículo, né? Torna o exercício do poder ridículo, como já disse Jô Soares uma vez. Carol Esponza, quero te ouvir. Não, Cláudio, o Hélio falando me lembrou exatamente esse advogado do Rumble, né, que teve aqui, nessa mesma semana que ele veio, tava o Vaca aqui, né, o Hélio até teve com ele, e veio também no programa, me falei o nome, mas era um representante de um organismo internacional que veio exatamente fazer esse acompanhamento das liberdades no Brasil, né, da liberdade de expressão, e os dois vieram no programa na mesma semana e falaram exatamente isso, que o que eles estavam vendo no Brasil eles jamais tinham visto em país algum. O advogado do Rumble advoga, né, no mundo inteiro, falou que nem na Coreia do Norte acontece algo parecido. Mas eu queria trazer aqui a fala do André Marcília, que foi maravilhosa hoje, falando sobre essa questão da revista Caras, que ele falou, ele já tem até a ilha de Caras, né, porque eles estão sempre em Portugal e na Espanha, fazendo esses congressos pagos ali por advogados e associações que depois precisam acessar o Supremo, que tem ações no Supremo, aquele chá das 5, né, um jogo de comadres inadmissível com que a gente está vivendo. Eles vivem de fofoca diariamente. Todo dia agora está o Barroso no Estadão fazendo um editorial defendendo a corte, e todos os ministros dando entrevistas sobre casos que eles ainda nem julgaram e pedindo. A gente viu o Dino, a gente trouxe isso aqui no programa, a gente viu o Dino mandando o Sóstenes dar explicação sobre um acordo, sobre uma questão extremamente interna corporis, né, do funcionamento do Congresso Nacional, de como ele exerce o mandato dele, e não o Hugo Mota, né? Então, assim, é esse tipo de tititi, de fofoquinha que os ministros do Supremo se prestam a todo dia. Então, eu acho que o Moraes está bem errado, assim, bem errado em achar que não virou a Caras, e inclusive ele é muito responsável, sim, por o Supremo ter virado a revista Caras. A pergunta que eu estou fazendo na Natália é justamente quem transformou, no final das contas, em revista Caras. Tá a resposta. Está faltando espelho, pelo visto, né? Júlia Luci, você que chegou atrasada, perdeu o show do nosso Hélio Beltrão. Perdeu. Talvez ele queira, talvez no final do programa, ele possa fazer uma palhinha, mas aí depende dele. Nossa, eu já sou fã do Hélio, pelos comentários, agora ele é... Ele é agora o nosso Juca Chaves. Ele é o nosso talento da direita, que vai fazer paródia sobre todos os nossos imperadores aí. Vai ser divertido. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Carol. Bom dia, Hélio. Um prazer estar aqui com vocês. Gente, o que comentar, né, sobre essa situação que a gente vê hoje o Supremo passar, né? Realmente, toda a descrição que deveríamos ver por parte dos ministros, todo o resguardo de seus posicionamentos que deveriam ser feitos tão somente sobre os processos, sobre os autos dos processos, a gente não vê isso mais. Já esculhambou tudo, já esculhambou inclusive o fato de poder contratar escritório de esposa de ministro que vai julgar a causa que está sendo defendida pelo escritório. Então, assim, já está escancarado, né? Viajam com despesas custeadas por empresas que têm lead no Supremo. Então o negócio a vaca já foi pro brejo há muito tempo, assim, é uma esculhambação, infelizmente, que a justiça brasileira hoje se vê, né, uma situação extremamente constrangedora, os advogados absolutamente perdidos sobre o que podem fazer ou não. Na realidade, a própria profissão de advogado hoje, a gente não sabe nem se ela ainda existe. Eu acho que o que existe mesmo é lobista. Quem tem acesso a ministro, quem tem acesso a desembargador é quem consegue vencer as causas, muitas vezes. O próprio acesso que os advogados deveriam ter garantido para despachar os casos dos seus clientes nos escritórios, nos gabinetes dos ministros, isso também vem sendo negado, assim como também é negado o amplo acesso aos autos dos processos, o próprio contraditório, a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição. Tudo isso que é premissa de uma justiça justa não existe mais no Brasil, né? Então, assim, fofocas, todo
aquela situação em que alguns ministros se colocam como centro das atenções, viraram verdadeiras personalidades, não existe mais o cuidado em proteger a própria vida privada. A gente vê alguns dos ministros participando de eventos, né, que não deveriam chegar à população. É ministro que viaja com namorada em comitiva oficial, sem que isso tenha sido comunicado. Então, Cláudio, é uma miscelânea de situações que é constrangedor, é muito triste ver tudo isso que está acontecendo. Mas isso só acontece porque a população, de modo geral, não entende o porquê que isso é errado. Então, está se banalizando comportamentos que deveriam ser repudiados, que não deveriam nunca ter avolumado, sabe? A própria sociedade deveria ser tão crítica em relação a isso, que o próprio autoconstrangimento já deveria ser suficiente para tolher esse tipo de comportamento que é vexatório.